Olá, meu nome é Otávio Rizzi Coelho Filho. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o honroso convite do Departamento de Aterosclerose, na pessoa do Dr. Márcio, por estar aqui participando desse importante evento, que justamente tem o intuito de trazer conhecimentos e informações interessantes para os membros do nosso departamento. Hoje nós vamos então discutir um pouquinho sobre um tema que eu acho muito interessante, que são as anomalias das artérias coronárias. Esse grupo de anormalidades das artérias coronárias vem ganhando grande atenção na atualidade, porque hoje nós temos métodos diagnósticos, por exemplo, com a tomografia, com a ressonância, que nós vamos discutir um pouquinho mais em detalhe durante essa aula. E eu diria que no passado essas anomalias tinham muito menos importância do que tem hoje, porque hoje a gente consegue diagnosticá-las de maneira mais precisa. Esse é o meu slide de declaração de conflito de interesse. Eu não tenho nada relevante com essa apresentação para reportar como conflito de interesse. Aqui está a nossa agenda hoje e nós pretendemos fazer uma breve introdução sobre o tema, falando um pouquinho da anatomia normal das coronárias, para daí a gente poder então entender o que vem a ser de fato as anomalias coronárias, falar um pouquinho da epidemiologia, dos números que a gente tem. Infelizmente a gente vai ver que os números são bem escassos e bem menos numerosos do que aqueles que a gente gostaria, mas existem alguns dados de boa qualidade que podem nos dar uma ideia da epidemiologia dessas condições. Vamos falar das classificações e aí já focando naquelas anomalias coronárias que têm importância clínica, que estão associadas com aumento de evento cardiovascular ou até mesmo de morte súbita, falar um pouquinho do prognóstico e ver o que existe de recomendação e em seguida concluir. Então, começando com a introdução, aqui a gente tem um esquema clássico de como vence a anatomia coronária normal. Nós temos normalmente a coronária direita saindo do seio coronariano esquerdo e a coronária, o tronco da coronária esquerda ou a coronária esquerda saindo do seio coronariano esquerdo e dando origem à descendente anterior à circunflexa. Aqui nós temos um cartoon, uma foto de uma espécime de patologia e uma tomografia coronária mostrando como que de fato a anatomia coronariana normal ocorre. Então aqui nós temos a coronária direita, aqui nós temos a circunflexa e aqui nós temos a descendente anterior, né? Existem diversos métodos de imagem disponíveis para a gente estar podendo fazer essa avaliação da anatomia coronária e eventualmente diagnosticar as anomalias ou as alterações da origem do trajeto das coronárias. Nós temos o ecocardiograma, a tomografia, utilizando o contraste ou a angiotomografia de coronárias, a angiorressonância, o cateterismo e o ultrassom intravascular. Todas essas metodologias vão ter as suas virtudes, as suas limitações, e eu diria que não existe um método ideal, existe o método que você tem disponível no seu serviço, mas sem dúvida nenhuma, dois métodos aqui que estão marcados em azul como classe 1 são a tomografia e a ressonância, e eu diria que pela facilidade de realização, agilidade, disponibilidade, a tomografia ou a angiotomografia de coronária é sem dúvida nenhuma o método que mais vai ser aplicado nesse contexto, mas em serviços em que eu não tenho disponível, eu posso, por exemplo, utilizar o eco transesofágico ou o próprio cateterismo. Devido à brevidade da minha apresentação, eu vou focar muito mais na aplicação da angiotomografia do que as outras metodologias, mas caso exista alguma questão, eu acredito que vai existir uma apresentação de um caso clínico interativo e, eventualmente, questões relacionadas com outros métodos eu posso vir a responder em outra ocasião. Quando a gente pega a nossa diretriz, e a última diretriz de uso apropriado da tomografia, a gente vê que uma das indicações é justamente a avaliação tanto de cardiopatia congênita complexa como
das anomalias, das origens dos cursos e das artérias coronárias, com uma indicação classe A, mostrando que realmente a tomografia é um método de excelência para ser aplicado nesse grupo de anomalias que a gente vai discutir em detalhes. A tomografia pode hoje ser aplicada para avaliação das anatomia coronária, porque ela de fato tem uma excelente resolução temporal, uma excelente resolução espacial. E veja, desde a década de 70, quando o Dr. Hounsfield começou a desenvolver a tomografia passou rapidamente por uma linha do tempo de desenvolvimento. E veja, as imagens que serviam para ver apenas o crânio, o tórax, hoje a gente consegue com os tomógrafos atuais, com múltiplos detectores, com dual source e com tomógrafos muito rápidos, imagens não só estáticas, mas imagens em movimento com excelente qualidade para a detecção da anatomia. Então, veja, sem dúvida nenhuma, essa evolução fez a gente hoje conseguir avaliar a anatomia coronária com a angiotomografia. Aqui a gente tem apenas uma analogia de como a gente faz, de qual era a qualidade em 1998. Em 1998 não faz tanto tempo assim. Veja, olha o tipo de imagem que os tomógrafos mais modernos daquela ocasião eram capazes de fornecer para a gente mal conseguia ver as artérias coronárias. E hoje em dia, a partir aí de 2009, 2010, com os tomógrafos com mais de 64 cortes ou mais de 64 detectores, a gente conseguiu, então, imagens como essa aqui à sua direita, com excelente definição espacial, excelente capacidade de detectar qualquer anomalia. Então, o que aconteceu de 98 para 2000, 2011 foi a melhora na definição espacial e temporal, maior cobertura, mais facilidade, maior robustez do método, que faz com que a gente consiga imagens como essa. Essa daqui não é uma imagem de uma anomalia coronária, é uma imagem de um paciente com uma placa segmentar complexa na descendente anterior, mas esse nível de qualidade hoje é rotina na tomografia de coronária e qualquer serviço que faz tomografia de coronária consegue esse tipo de imagem, que tem uma grande aplicabilidade no assunto que a gente vai discutir hoje. Importante a gente salientar que existem diversos estudos multicêntricos prospectivos mostrando que para a detecção de lesões coronárias a tomografia tem excelente sensibilidade e, sobretudo, um excelente valor preditivo negativo. Ou seja, se eu não detecto doença, se eu não detecto, por exemplo, anomalia coronária, essa condição não existe. Então, eu não preciso provavelmente fazer um cateterismo caso o resultado de fato seja negativo. E essa é a grande virtude do método, excluir a lesão, excluir a anomalia, por realmente ter uma sensibilidade muito elevada. Vamos agora falar um pouquinho sobre as anomalias coronárias e falar um pouquinho de epidemiologia. Um estudo muito interessante publicado pelo grupo de Boston fez um compilado aí de praticamente todos os estudos já publicados com anomalias de coronária, e eles focaram na anomalia de coronária que ocorre no seio de valsalva oposto. Por que isso é importante? Porque provavelmente esse é o tipo de anomalia coronária que vai ter um impacto clínico, que vai precisar de uma mudança da conduta ou, eventualmente, de uma intervenção do cardiologista. O interessante é que esse estudo compilou mais de 1 milhão de pacientes e vejam, senhores, que a incidência e a prevalência desses achados varia de acordo com o método utilizado. Então, por exemplo, se eu usar cateterismo, a coronária invasiva, eu tenho a ocorrência em 0,31% na meta-análise de todos esses dados. Se eu, por exemplo, uso eco, esses valores diminuem para 0,09%, mas se eu uso, por exemplo, a tomografia, e a gente falou que a tomografia de coronária e a angiotomografia tem talvez propriedades melhores que os outros métodos para avaliar a anatomia coronária, essa prevalência chega a quase 1% ou 0,83%. Interessante é que quando a gente vai, por exemplo, para a prevalência das anomalias coronárias com origem
no seio oposto, mas que tem trajeto interarterial, que essa é realmente uma entidade que talvez esteja associada ao aumento de arritmia, aumento de morte súbita, a gente vê que a incidência é um pouquinho menor, mas, de novo, sem dúvida nenhuma, parece que os melhores números vêm da tomografia. Então, quando a coronária esquerda é originada no seio oposto com trajeto interarterial, a incidência chega a 0,05% em média, e da coronária direita, que é um pouco mais frequente, isso chega a 0,32%. Então, sem dúvida nenhuma, fica claro na literatura que o método, talvez com a melhor capacidade de detectar esse grupo de problema das anomalias de origem das coronárias, é sem dúvida nenhuma a tomografia. Nesse estudo do grupo de Boston, publicado no European Heart Journal Cardiovascular Imaging, eles compilaram aí quase 6.000 pacientes que foram submetidos à tomografia de coronária, e eles acharam, é lógico que essa é uma corte com algum viés de seleção, porque os pacientes que foram enviados para um hospital complexo terciário na região de Boston talvez sejam pacientes mais sintomáticos e tudo mais, mas veja que eles acharam a anomalia de origem no seio oposto de valsalva das coronárias em até 1,7%. E quando a gente vai fazer a análise de qual anomalia existiu, a maioria delas era a que tinha o trajeto retroaórtico, que eu vou mostrar para vocês que não é um trajeto, digamos assim, maligno ou que traz problemas. Isso aconteceu na grande maioria das vezes na artéria circunflexa, e quando a artéria coronária direita era acometida, aí era mais frequente a ocorrência do trajeto interarterial, que nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Então, agora vamos falar da classificação. Que tipos de anomalias coronárias de fato ocorrem? Elas podem ser divididas em anomalias de origem e de trajeto, que acaba sendo o que, do ponto de vista de relevância clínica, é o que a gente mais acha que é importante. Existem as anomalias intrínsecas relacionadas com atresia, estenose, o curso intramural e até a duplicação das coronárias, e aquelas anomalias de terminação que estão associadas com a presença de fístulas e outras alterações. Mas, sem dúvida nenhuma, é esse primeiro grupo, as anomalias de origem e trajeto, que mais nos interessam. Então, o primeiro subtipo é quando os ósseos coronários eles estão no seio impróprio ou no seio oposto. Eles podem estar fora do seio, acima do local do seio, e pode existir também uma coronária única ou até mesmo a ausência de uma coronária, né? Essa classificação é a que a gente mais comumente utiliza. Quando a gente tem a origem da coronária num seio oposto, talvez o que tenha mais importância para nós e que pode de fato interferir no tratamento do paciente é detectar esse trajeto entre a artéria pulmonar e a aorta, o que a gente chama de trajeto interarterial. Então, aqui a gente tem a aorta, aqui a gente tem o seio direito, o seio esquerdo e o seio não coronariano. Quando de fato existe a origem no seio oposto, quando ele passa atrás da aorta em verde retroaórtico ou pré-pulmonar em azul aqui, provavelmente não existe compressão e não existe risco de isquemia, ou esse risco é muito menor. Quando de fato esse trajeto é entre a pulmonar e a aorta, existem alguns grupos que acreditam existir a possibilidade de compressão extrínseca, principalmente quando esse trajeto é interarterial. Quando ele é subpulmonar, ou seja, ele passa abaixo da pulmonar, esse risco é menor. Então, a gente precisa identificar, de fato, o trajeto anômalo e saber se ele é um trajeto anômalo interarterial com risco de existir compressão, porque isso aumenta muito o risco de isquemia, o risco de eventos cardiovasculares. Aqui a gente tem uma representação do normal, o que seria a origem normal das coronárias,
a coronária direita do seio direito, a coronária esquerda do seio esquerdo e o seio não coronariano sem nenhuma origem de coronária. E a gente sabe que existem aquelas anomalias aqui em verde que não são, digamos assim, graves ou que provavelmente não vão trazer sintomas de angina e isquemia, principalmente quando os trajetos são retroaórticos. Então, aqui a coronária direita se originando do lado do seio esquerdo com trajeto retroaórtico, na grande maioria das vezes não traz repercussão. Quando a gente tem as origens da coronária esquerda, também com trajeto retroaórtico se originando no seio direito, né? E quando a gente tem as origens, por exemplo, da coronária circunflexa, também com o trajeto retroaórtico. O grande problema é o que a gente marcou aqui em vermelho, quando existem as anomalias da coronária direita com trajeto interarterial. Então, aqui a gente tem a coronária direita se originando no seio esquerdo, tendo um trajeto entre a pulmonar e a aorta. Isso também pode acontecer com a coronária esquerda. Aqui a gente tem a coronária esquerda se originando do seio direito, com trajeto interarterial, e até situações em que a gente tem a origem do tronco da coronária esquerda no seio direito, com um trajeto intraconal entre praticamente o septo do ventrículo esquerdo. Então, aqui listadas em vermelho estão aquelas anomalias que, de fato, provavelmente estão associadas à compressão, provavelmente estão associadas à isquemia, aumento de morte súbita, e são essas as anomalias que, de fato, a gente precisa olhar com mais cuidado. Mais recentemente, aquele mesmo grupo de Boston, do Dr. Ron Blankstein, publicou no JACC um interessante estudo que ele mostrou que essa abordagem dos trajetos é importante, mas existem outras características da anomalia coronária que são muito interessantes, que tem a ver com as características do ósteo, as características da localização do trajeto intramural, o ângulo de origem da coronária e a presença ou não de compressão. Então, eles viram que quanto maior é o trajeto intramural, ou seja, quanto mais próximo da parede da aorta essa coronária anômala é, maior a chance de isquemia. Quanto mais agudo é esse ângulo de origem, maior a chance de ter isquemia. Quando é menor que 45 graus, a probabilidade é muito maior de ter isquemia. E quando existe documentação de compressão, também existe, teoricamente, a maior chance do paciente ter sintomas anginosos e, eventualmente, necessidade de revascularização. Aqui a gente tem alguns exemplos de um paciente com a coronária direita se originando no seio esquerdo, com um trajeto intramural, semelhante àquilo da foto extenso, com compressão extrínseca, que a gente vê aqui, né? Então, esse era um paciente que tinha um risco grande de ter angina e foi avaliado pelo seu cardiologista para a presença ou não de isquemia. Aqui a gente tem um outro caso de uma coronária única, né? Se originando do seio esquerdo, indo para o lado direito e tendo um trajeto entre o septo da descendente anterior. Essa é uma anomalia com alto risco de isquemia e também precisa ser avaliado de maneira adequada. Agora eu vou mostrar alguns exemplos práticos e de como realmente a tomografia pode nos elucidar. Vamos falar agora da origem da coronária direita partindo do seio esquerdo. Então aqui a gente tem a coronária direita e ela sai quase que junto com o tronco da coronária esquerda e tem um trajeto entre o tronco pulmonar e a aorta. Essa é uma anomalia que tem uma incidência de 0,03 a 0,17 dos indivíduos que se submetem à angiografia. O trajeto proximal mais comum é o da CD, é o interarterial, ou seja, existe grande parte desses pacientes vão ter o trajeto interarterial e, de fato, isso está associado com aumento de morte súbita e é necessário uma avaliação cuidadosa quanto à ocorrência ou não de isquemia para, de fato, ver se é necessário fazer a revascularização. Aqui um exemplo interessante também dessa anomalia, CD partindo do seio esquerdo. Veja que o ângulo de origem
aqui da coronária direita, saindo do seio esquerdo, é agudo e existe um grande trajeto intramural e, inclusive, a gente consegue ver aqui até na imagem em 3D indício de compressão, ou seja, o tronco pulmonar acaba, de fato, comprimindo a origem dessa coronária. Esse é um paciente que é sintomático e que acabou indo também para revascularização e reimplantação dessa coronária. Aqui um outro exemplo de um outro paciente, mostrando aí um caso talvez um pouco menos grave, com um ângulo de origem um pouco menor e um trajeto intramural menor. Esse paciente tinha teste de isquemia negativo e acabou sendo conduzido sem a necessidade de revascularização. Aqui um outro caso, um paciente de 52 anos, sexo masculino, fez um teste ergométrico positivo, a ressonância tinha a fração de ejeção normal, sem disfunção segmentar, mas mostrava isquemia de 13% na parede inferior. Veja, esse paciente acabou sendo submetido à cirurgia e a gente tem aqui a avaliação antes e depois da intervenção. Olha que interessante, a intervenção muitas vezes é o reimplante dessa coronária e essa cirurgia resolve aquela compressão extrínseca que existe e o paciente, de fato, melhorou os sintomas. É claro que esse tipo de intervenção não é rotina, ele deve ser utilizado naqueles casos em que realmente existe a presença de isquemia documentada naquela parede irrigada pela anomalia coronária. Lembrando que a coronária direita também pode ter origem acima do seio, esse é um outro caso do nosso serviço, o paciente tinha dor torácica, estava investigando a origem, tinha um teste ergométrico alterado e a coronária direita se originava acima do seio coronariano, mais em direção ao seio esquerdo, até tinha um trajeto interarterial, mas sem ângulo agudo e sem indícios de compressão. O tronco da coronária esquerda também pode ter origem do lado direito, essa é uma anomalia que ocorre em 0,09 a 0,11% dos indivíduos e o trajeto interarterial é muito frequente. Então aqui a gente tem a coronária direita se originando do seio direito e a coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda se originando do seio direito e tendo esse trajeto interarterial entre a aorta e a pulmonar. Quando isso ocorre, existe grande risco de morte súbita e grande risco de isquemia. Quando esse trajeto é retroaórtico, como ele passa entre a aorta e o átrio esquerdo, existe menor chance de compressão e menor risco de isquemia. É fundamental a diferenciação entre o trajeto interarterial e o trajeto retroaórtico, porque as condutas e as investigações vão ser totalmente diferentes. Tanto a DA como a CX podem também ter origem no seio coronariano direito. De fato, a origem anômala da CX no seio direito é a anomalia mais comum, ela ocorre em 0,32 a 0,67% da população. O trajeto mais comum é esse que a gente está mostrando aqui, ou seja, passando atrás da aorta. Como ele passa atrás da aorta, entre a aorta e o átrio esquerdo, ele não é comprimido pela pulmonar. Então, essa é uma anomalia que a gente considera como sendo benigna e não associado com a morte súbita. Mas lembrar que quando a DA se origina no seio direito, existe um risco grande de existir outras malformações, como tetralogia, transposição e dupla via de saída do VD. Então, quando a gente achar isso, é melhor olhar o caso com mais cuidado, porque talvez tenham outras anomalias, né? A anomalia de coronária única é mais rara, é extremamente rara, veja, ocorrendo aí em 0,0024% dos casos, mas é uma anomalia de altíssimo risco. Então, os pacientes que têm essa anomalia têm grande risco de ter morte súbita e isquemia. Ela pode ter dois padrões, o padrão de tudo se originar do seio direito ou tudo se originar do seio esquerdo, e eventualmente podem existir trajetos tanto interarteriais como intramuscular ou intraconal. Aqui, nesse exemplo, a gente tem a origem de
todas as coronárias do seio direito, coronária direita, tronco e um trajeto anterior ao tronco da pulmonar. Eu vou mostrar um outro caso, esse é um caso nosso, do nosso serviço, paciente de 49 anos, sem comorbidades, eco normal, tinha dor ao caminhar, tinha uma cintilo com isquemia em 22% do miocárdio na parede anterior, fez a tomo de coronária, olha que interessante, o tronco da coronária esquerda, ou seja, a coronária única, se origina no seio esquerdo, ele faz um trajeto interarterial entre a aorta e o tronco da pulmonar para dar origem à coronária direita e dar origem também ao próprio tronco que vai se dividir em descendente anterior e CX, e todo esse trajeto aqui é intramiocárdico ou está praticamente atravessando o septo. Essa é uma anomalia de altíssimo risco. Esse paciente foi submetido à avaliação com o cirurgião e acabou tendo reimplantado tanto a coronária direita quanto o tronco da coronária esquerda, respectivamente no seio direito e no seio esquerdo. Esse é um tipo de anomalia que, a despeito de ser muito rara, precisa ser identificado porque está muito associado à morte súbita e a sintomas anginosos, né? Lembrar também de uma anomalia que se chama Alcapa, que vem ser a coronária esquerda, ou ou o tronco da coronária esquerda, ou ADA, ou ACX, se originando do tronco da pulmonar. Essa é uma anomalia muito grave que costumeiramente é vista quando você tem cardiomegalia em neonatos. Na verdade, essa é uma indicação de quando você vê cardiomegalia em pacientes muito jovens, você tem que procurar a presença da Alcapa, ou seja, da coronária esquerda se originando do tronco da pulmonar. Isso está associado invariavelmente à insuficiência cardíaca e a maioria dos pacientes com essa anomalia vão ter morte no primeiro ano. Aqui a gente tem um exemplo tanto da descendente anterior quanto da circunflexa se originando do tronco da pulmonar num paciente relativamente jovem. Aqui um outro exemplo, aqui do nosso serviço, o tronco da pulmonar e a CX se originando, ao invés de se originar da aorta, se origina diretamente do tronco da pulmonar. O grande problema dessa anomalia é que você vai ter roubo de fluxo, você não vai ter uma perfusão adequada e uma oxigenação adequada do miocárdio, e esses pacientes invariavelmente desenvolvem miocardiopatia, insuficiência cardíaca, e como eu comentei, quase que 90% desses pacientes têm óbito nos primeiros anos de vida, né? Indo em frente, falar um pouquinho agora do prognóstico, né? Eu estou já me encaminhando para o final da minha apresentação. E diversos estudos avaliaram o prognóstico das anomalias. Eu já introduzi para vocês que normalmente as anomalias que têm trajetos interarteriais, ou seja, anomalia de origem de seio de valsalva oposto com trajeto interarterial, são aquelas que existe um risco maior de morte súbita. Interessante é que, apesar disso estar bem estabelecido, não são muitos estudos que avaliaram isso. Aqui eu trago os principais estudos de autópsia. Vejam que, de fato, essa anomalia está associado com aumento de morte súbita e, na grande maioria das vezes, esse aumento da morte súbita ocorre em exercício. Apesar disso, quando se foi ver com mais cuidado, se verificou que a maioria dos pacientes que teve morte súbita durante exercício e que tinha uma anomalia coronária com trajeto interarterial, eles eram assintomáticos antes, de fato, da anomalia. Então, apesar desses dados mostrarem essa informação para a gente, muitas vezes esses pacientes não têm a chance de serem diagnosticados, porque muitos deles são sintomáticos. Mas quando a gente identifica alguma dessas anomalias, sem dúvida nenhuma, a gente deve tomar ação e, eventualmente,
fazer a intervenção, como nós comentamos, né? Existem também dados em pacientes atletas, né? Esses estudos seguiram grande cortes de pacientes que fazem atividade física. Aqui estão listados estudos tanto nos Estados Unidos como na Europa, com um grande número de pacientes, e realmente o número de eventos foi muito baixo, né? Então, se a gente for ver aqui, a taxa de morte súbita, ela é de 0,03, 0,02 e muito baixa, né? O que a gente sabe é que em atletas jovens, a anomalia coronária é uma das principais causas de morte súbita, né? Mas, apesar disso, não existe ainda uma recomendação formal para se fazer tomografia de coronária em todos os atletas jovens, e a maioria das recomendações, tanto da nossa sociedade brasileira, com a sociedade americana e sociedade europeia, sugere a realização de uma avaliação clínica dos atletas, talvez um teste de esforço convencional, e se existir algum sintoma, aí direcionar o estudo adequado. E, de fato, a gente pode fazer angiotomografia de coronária em pacientes para avaliação de atividade física, mas isso não é a rotina. Mais recentemente, aquele grupo de Boston, liderado pelo Dr. Ron Blankstein, avaliando uma coorte grande de quase 6.000 pacientes que fizeram tomografia e investigaram a origem anômala das coronárias, ele identificou aquela nova caracterização que a tomografia pode fazer. Qual é ela? A presença do curso intramural, o ângulo de origem agudo, a presença de uma obstrução de até 50% por compressão, o trajeto do curso interarterial, e quando existe uma redução do lúmen em mais de 5 milímetros do curso da artéria. Olha que interessante que esses foram os fatores que tiveram o maior odds ratio para a necessidade de revascularização nessa coorte. Então, esse foi um estudo que acompanhou os pacientes, e esses são os critérios que mais comumente determinam a presença de angina e a presença de sintomas clínicos que vão necessitar de revascularização. Então, provavelmente, uma abordagem mais atual, não só identificar a anomalia coronária de alto risco, que tem o trajeto interarterial, é identificar esses novos critérios que podem ser caracterizados e que estão aqui listados nesse slide. E o que a gente tem de recomendação, né? Eu estou agora chegando no meu último slide. Existem alguns guidelines disponíveis, principalmente da sociedade americana, e eles colocam que é razoável se fazer a revascularização em pacientes que têm anomalia de coronária com trajeto interarterial, quando isso ocorre no tronco da coronária esquerda, ou quando existe presença de isquemia documentada, ou por sintoma, ou por exames funcionais, né? Em algumas situações, quando a imagem tanto do cateterismo quanto da angiotomografia de coronária sugerem muito a presença de uma obstrução do fluxo, é possível fazer, ou é razoável se fazer a revascularização, mesmo sem a documentação de isquemia. E em atletas, como a gente comentou, não existe a recomendação de se fazer a angiotomografia de rotina. Existe sim a recomendação de se fazer a angiotomografia quando de fato existem, por exemplo, eletrocardiograma alterado, teste ergométrico alterado, e naqueles pacientes que tiveram anomalia coronária, que são atletas que foram submetidos à revascularização ou reimplante da coronária, eles ainda podem, após um período e após a documentação de não existir isquemia residual, voltar a praticar atividade física. Então, em conclusão, as anomalias coronárias são um grupo complexo de condições que requerem uma abordagem terapêutica adequada. Como eu mostrei para vocês, a tomografia, especificamente a angiotomografia de coronária, é uma modalidade de imagem com grande aplicabilidade nesse contexto. Apesar da verdadeira prevalência dessas anomalias ainda não ser totalmente esclarecida, alguns tipos podem de fato estar associados com morte súbita,
principalmente aqueles que têm trajeto interarterial, intramural e compressão extrínseca. E uma caracterização dessas anomalias pela tomografia, utilizando a avaliação não só do trajeto interarterial, mas também do ângulo de origem, da presença de segmento intramural, compressão, a extensão dessa compressão, parecem ser variáveis muito promissoras de serem utilizadas para identificar aqueles pacientes que talvez tenham alto risco de evento e aí identificar quem realmente necessite de intervenção. Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Esses eram os assuntos que eu pretendia discutir. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e até logo.